vários carros. E a gente entende que um deles que foi o sujeito que imprudentemente causou. Eu poderia propor minha ação indenizatória aqui, o outro poderia propor ação indenizatória também apartado, a causa de pedir é a mesma. Então a gente pode reunir em face dele. Em face dele. As partes num polo passivo só precisariam ser exatamente as mesmas se eu tivesse diante de um litisconsórcio necessário. E eu iria até um pouquinho mais além. Necessário e unitário. Necessário e unitário. Necessário é aquele que é formação obrigatória, unitário é aquele que a sentença de mérito vai ser obrigatoriamente a mesma, né? Aí eu teria que ter igualdade de partes também no polo passivo. Mas a maioria das vezes não. Uhum. Reunião, se o pedido, se o objeto for o mesmo, né? As partes são as mesmas. Só que aí, nesse caso, eu até entendo que será mais provável, ao invés de conexão, continência. Porque as partes também são as mesmas. E aí eu quero que vocês percebam, na conexão, geralmente as partes são distintas. O pedido é o mesmo, ou a causa de pedir é a mesma. E só por isso eu já poderia reunir. Só por isso eu já poderia reunir. Na continência, diferente, veja ali, ó, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir e também o pedido. Na continência está quase tudo igual. Por que eu tive duas ações? Se as partes são as mesmas, a causa de pedir também é, e o pedido, a priori, também é igual. Porque o pedido de uma ação é mais amplo do que o outro. As partes são as mesmas, a causa de pedir também. Então aqui é cumulativo, tá? Na conexão é causa de pedir ou pedido. Aqui não. Para reunir por continência, as partes e a causa de pedir são as mesmas. E o que acontece aqui é que o objeto de uma ação é mais amplo do que o outro. O pedido de uma ação é mais amplo do que o outro. Então eu tenho identidade quase que completa. Exemplo em prático de continência. Eu acredito que vai cair mais aqui, ó, porque a causa de pedir é a mesma. Nesse caso também. Que foi o inadimplemento que culminou na demanda. Você está falando uma proposta. O sujeito como autor, né, o devedor como autor da ação, e o banco como autor da outra. Aí não, dá para conectar por causa do pedido, né? Ou causa de pedir. Ou até mesmo por semelhança, que é uma novidade do CPC, que eu gosto de fazer menção. O novo CPC, ele autoriza a reunião de processos, mesmo que não tenha nem conexão e nem continência. Quando? Que é o que a gente vai chamar de reunião por semelhança. O novo CPC me traz uma ideia muito de economia processual. Então a gente sempre falou em reunião por conexão, causa de pedir ou pedido idênticos, ou reunião por continência, mesmas partes, mesmo pedido, um pedido mais amplo. O novo CPC ele autoriza a reunião quando os pedidos forem semelhantes, mesmo não havendo conexão. Ou quando a causa de pedir for semelhança, mesmo não havendo conexão. Um exemplo prático. Tem um sujeito construindo um prédio, certa feita cai lá um tijolo lá, quebra o telhado da casa do Igor. Quebrou lá. E ele não fez nada a priori. Dias depois, cai outra coisa lá do prédio que está em construção e amassa o meu carro. Eu tenho o direito de pedir indenização, o Igor também tem. Tem conexão? Não tem. A causa de pedir é diferente. O pedido também é diferente. Só que são semelhantes as situações. Então o legislador autoriza a gente reunir o processo, né? Por uma questão de economia processual.
Né? Exato. E de segurança jurídica, para não ter decisões conflitantes, né? Por isso que ele incentiva. Mas aí veja bem, grava aqui. Conexão é um ou outro. Causa de pedir ou pedido. Continência, mesmas partes, mesma causa de pedir e um pedido mais amplo. E é aqui no pedido mais amplo que eu quero que vocês tomem muito cuidado na prova. Pelo seguinte, imagina a situação do indivíduo que ajuizou uma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte, e só isso. E aí ele percebeu que ele poderia ter postulado também uma herança, né? E propõe uma mesma demanda, uma outra demanda com as mesmas partes, mesma causa de pedir, porque é a suposta paternidade. Só que nessa segunda demanda, ele postula não só o reconhecimento de paternidade pós-morte, mas também a petição de herança. Mesmas partes, mesma causa de pedir, e o pedido da segunda é mais amplo. Porque lá na segunda eu tenho reconhecimento com petição de herança. Reúne por continência. Nesse caso, sim. A ação continente é a ação maior. A ação contida é a ação menor. Grave isso aqui. Só reúne por continência quando a ação continente, ou seja, quando a ação que é maior, for a segunda a ser proposta. Foi a segunda a ser proposta. Então, nesse caso, como nós fizemos. Primeiro eu propus uma ação só de reconhecimento de paternidade. Depois eu propus uma ação com reconhecimento de paternidade e petição de herança. Então, mais amplo. Reúne na primeira, juízo prevento, por continência. Só se a continente for a segunda. Por que isso? Porque se for invertido... O que deu? Fala a palavrinha-chave, que é o que eu quero que vocês falem. Se a primeira ação tem mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, e os pedidos são maiores, aí depois eu tenho uma outra ação, com mesmas partes, causa de pedir e pedido menor, litispendência. Exatamente. Se a ação continente, ou seja, se a ação maior for a primeira, a segunda não vai ser reunida, ela vai ser extinta. Extinta por litispendência. Porque aí deu igualdade absoluta na segunda. Na segunda eu tenho mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Litispendência. Extingue. Né? Exato. Só reúne se a continente for a segunda, portanto. E reúne na primeira. Juízo prevento. Olha o texto da lei. Fala exatamente isso. Primeiro, artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente, ou seja, a ação mais ampla, tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, ação menor, será proferida sentença, sem resolução do mérito, por litispendência. Caso contrário, as ações serão reunidas. Se for o inverso, a continente for a segunda, aí junta. Então, não é sempre que continência modifica competência. Não é sempre que a continência causa reunião de processos. Se a ação continente tiver sido proposta anteriormente, se a ação continente, a ação mais ampla for a primeira, a segunda, pessoal, deu litispendência. E aí, frente à litispendência, extingue o feito. Sem resolução do mérito. Beleza? Pergunta que não vai cair. Quem dera caísse, né? São elementos identificadores da ação: juízo, partes e pedido. Juízo competente, causa de pedir e demanda. Vamos fazer bonito, né? Juízo, partes e pedido. Juízo é o quê? Pressuposto.
pressuposto de existência. Juízo competente, pressuposto processual de validade. Causa de pedir, aí sim elemento. Demanda, pressuposto de existência. Partes, causa de pedir e pedido. Exatamente. Partes e interesse processual, interesse é condição. E pedido. E causa de pedir, de fato elemento. Legitimidade, não, legitimidade é condição. Pressuposto demanda é pressuposto processual. Então, a única razão que eu coloquei aqui é para vocês não confundirem quais são as condições com quais são os elementos. Tá? Condições da ação, legitimidade e interesse, elementos, parte, pedido, causa de pedir. Assinale a incorreta. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. Perfeito. Lembra que só modifica competência relativa, né? Competência absoluta, não. B. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida sentença sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Né? Que é um outro detalhe curioso. Na continência, ou extingue ou reúne. Na conexão eu tenho a possibilidade. Tá? Na conexão eu tenho a possibilidade, a faculdade. C. Dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. D. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, desde que haja conexão entre eles. Só sobrou ela para ser errada. Qual que é o erro? Desde que. Desde que, porque eu posso reunir por semelhança. Por semelhança. Inclusive, parágrafo 3º, deixa eu ver que eu cheguei a colocar aqui. Alguém abre aí o código para mim. Artigo 55, parágrafo 3º. Achei que eu tinha colocado aqui. Alguém que trouxe o Código de Processo Civil para a aula de Processo Civil, né? Artigo 55, se eu não me engano, é parágrafo 3º. Confere, senhor. E aí ele é bem alto para até o pessoal do vídeo aqui te ouvir. Exatamente. É o exato texto que está aqui na questão. Só que no finalzinho, ele fala, mesmo que não haja conexão entre eles. Exato. É a possibilidade de você reunir sem conexão. Reunir por aparência, né, por semelhança. Próxima questão. Após a leitura das alternativas abaixo, identifique a afirmação correta, as afirmações corretas. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. Pode, de fato. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Perfeito. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Correto, é o texto que ela acabou de ler. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto à possibilidade jurídica do pedido e a causa de pedir. Você forçou, né? 1, 2 e 3. Perfeito. Competência. A gente já falou sobre condições da ação, legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária, sucessão processual, representação. Falamos sobre interesse, elementos da ação, litispendência, coisa julgada, perempção, conexão, continência.
Outro tema recorrente da parte geral, competência. Competência também costuma cair bastante em prova. E aí, primeiro ponto sobre a competência que nos interessa, né? Afora lembrar que competência é o limite da jurisdição, né? A jurisdição ela é exercida no Brasil inteiro. Só que por questão de segurança jurídica, por questão de técnica mesmo, nós temos algumas regras que limitam o exercício jurisdicional do magistrado, ou do juízo, para ficar mais preciso. Em sede de conexão, ou em sede de competência, primeiro ponto que nos interessa é o quê? Competência internacional. O legislador ele nos traz uma parte ali do CPC, antes de falar sobre competência especificamente, chamada limites da jurisdição nacional, que basicamente é o que o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. E mais do que isso, o que tanto o Poder Judiciário brasileiro quanto o Poder Judiciário estrangeiro pode julgar e executar aqui, e o que só o Poder Judiciário brasileiro pode julgar. Ou seja, nesse contexto, nós vamos falar sobre competência internacional concorrente e competência internacional exclusiva. Competência internacional concorrente. Casos que nós temos, ou situações que nós temos, que podem ser julgadas tanto no Brasil quanto fora. E se for julgada fora, dá para executar aqui, porque é concorrente competência. E competência exclusiva, situações que só podem ser julgadas no Brasil. Se for julgado fora, aqui não executa, por uma questão de soberania estatal. Se for julgado fora do Brasil, aqui não vai executar. Aí veja bem, a partir do artigo 21, competência concorrente, aquilo que pode ser julgado pelo Poder Judiciário brasileiro ou por um Poder Judiciário estrangeiro. E primeira coisa que a gente precisa saber aqui, se for julgado fora do Brasil, e a hipótese é de competência concorrente, dá para executar aqui. Só que não é tão simples. Será necessária a propositura de uma ação chamada ação de homologação de decisão estrangeira. Então, nesses casos de competência concorrente, matéria que pode ser julgada tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, se for julgada fora do Brasil, dá para executar aqui. Só que eu não pego simplesmente uma ação, uma sentença, né, do Poder Judiciário da França e vou sair executando aqui no Brasil, né? Soberania estatal. Então, nessas hipóteses, será necessária a propositura de uma ação chamada ação de homologação de decisão estrangeira. Quem é competente para julgar a ação de homologação de decisão estrangeira? STJ. Cuidado com isso, é o STJ, não o STF, tá? E é isso aqui que geralmente a banca costuma trocar. Falar que o STF, e aí pode cair tanto em direito civil quanto em constitucional, que o STF é competente para apreciar e julgar a ação de homologação de decisão estrangeira. Não, STJ. STJ. Só que o STJ está lá sentado quase no céu julgando, né? Ele não costuma executar muita coisa, porque executar dá trabalho. Quem executa não é o STJ, juiz federal. Competência para apreciar e julgar ação de homologação de decisão estrangeira, Superior Tribunal de Justiça. Competência para executar a decisão estrangeira homologada, ou para executar uma carta rogatória, por exemplo, Justiça Federal. Juiz Federal. Primeira instância da Justiça Federal. Olha lá de onde que a gente extrai. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha I, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. STJ. Artigo 109. Aos juízes federais. Aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 10. A execução de carta rogatória após o exequatur.
e sentença estrangeira após homologação. Então, STJ homologa, Justiça Federal executa. Quando eu estou diante de competência concorrente. Ok? Não erre isso. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente para o requerimento da parte. Então, competência para homologar STJ, competência para executar, Justiça Federal. Quais são as hipóteses de competência concorrente? Está no seu material, eu vou ler aqui, mas eu vou te dar uma dica para a prova. Não decora esse aqui, tá? Não precisa, tem muita coisa para você decorar já. Não decora rol de competência concorrente. Primeiro, porque o rol de competência concorrente, ele é exemplificativo. Então não é só aquilo. E ele é grande. O rol de competência exclusiva é taxativo e ele é pequeno. Então você vai decorar o rol de competência exclusiva. E o que não tiver na exclusiva é concorrente. Ok? Mas como o legislador nos traz, veja ali, ó, artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, tá? É o artigo 88 do antigo CPC. Com a mesma coisa. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, se o réu tem domicílio no Brasil, qualquer que seja a nacionalidade, pode ser julgado aqui. Mas dependendo da situação, pode ser julgado fora também. Não tem problema. 2. Quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, direito obrigacional, pensar aqui numa relação contratual, que o cumprimento do débito é aqui no Brasil. Muito embora os contratantes não sejam aqui domiciliados. Pode ser julgado no domicílio deles? Pode. Pode ser julgado aqui no Brasil também. O cumprimento da obrigação é aqui. Artigo 12 da LINDB, inclusive. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. 3. Quando o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Responsabilidade civil. Na época das Olimpíadas, veio um nadador americano que depois de ter ganho várias medalhas, encheu a cara e quebrou um posto inteiro. Causou lá alguns danos lá num posto. Ato ilícito. Se ele se recusasse a indenizar o dono do posto poderia propor ação indenizatória aqui, porque foi aqui que aconteceu o ato, ou nos Estados Unidos, que era o domicílio dele. Competência concorrente. O ato foi cometido aqui. O artigo 22 não tem correlação no antigo CPC. Tem correspondência. É novidade, mas só que mais uma vez, você vai decorar o de exclusivo. Tá? Mas o que vem aqui no artigo 22? Também competência concorrente. Ação de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. O que é muito bom, professor, mas é alimentos. Por que não é competência exclusiva? Porque talvez seja melhor para o alimentando demandar no país do pai, por exemplo, né? Então aqui é bom para o alimentando que seja exclusivo, poder demandar aqui ou no local onde que o pai se encontra, por exemplo. Quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou benefício econômico. 2. Decorrentes de relação de consumo, também, porque isso aqui é bom para o consumidor. Tem a possibilidade de demandar aqui, gravando, do consumidor. 3. Em que as partes expressam ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Eleição de foro, né? Quando lá no contrato, dizer que vai ser aqui no Brasil. Só que você não vai decorar, você vai decorar a exclusiva. Por quê? Competência exclusiva, matérias que só podem ser julgadas pelo Poder Judiciário brasileiro. Matérias, portanto, que não são passíveis de homologação, caso decididas fora. Olha o artigo 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, se o Poder Judiciário francês resolver julgar uma demanda, dentre essas que nós vamos ver, pode até fazer? Pode. Mas não executa aqui não, velho. Aqui no Brasil não executa não. Porque não vai ser homologada. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação
quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Então, se na hora de fazer o contrato colocou que a competência é exclusiva fora do Brasil, então o Brasil vai abster-se de julgar por incompetência. Obviamente que esse artigo aqui não se aplica se tiver em alguma das situações que eu vou mostrar agora. Situações que só o Brasil pode julgar. Quais são as hipóteses? E esse aqui você vai decorar. Com bastante atenção aos detalhes. Quais são as hipóteses de execução, ou melhor, de competência exclusiva? Só o Brasil pode julgar. Exatamente. Só o Brasil pode julgar. E olha por que a gente sabe que é exclusiva. Olha o caput. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Que era o que não tinha no 21 e no 22. Inciso 1º. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Se o objeto da demanda é imóvel, só o Brasil julga. Né? O que faz razão por uma questão de soberania estatal. Né? Imóvel no Brasil, então uma ação reivindicatória, ainda que, né, esteja diante de uma ação reivindicatória de um imóvel que um francês diz que é dele e está aqui no Brasil, mas que ele está brigando com um sujeito que é alemão. Né? E o alemão que, na verdade, mora na Bulgária e o francês que mora no México. O imóvel está no Brasil, só o Brasil pode julgar. Competência exclusiva, eles vão ter que vir para cá. Competência exclusiva. Artigo 12 da LINDB, parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. Beleza, primeira coisa que você grava. É imóvel? Brasil. Acabou. O inciso 2º, então, ele vai ser aplicado tanto para imóvel quanto para móvel. Tá? Porque senão não tinha razão para ele continuar falando, né? Se é imóvel, é só o Brasil e acabou o papo. O inciso 2º me traz uma outra situação bem peculiar que pode envolver não só imóveis, pode envolver uma conta corrente, pode envolver alguns bens móveis, alguns semoventes, etc. E só o Brasil vai julgar. Que é o quê? Partilha de bens em sucessão hereditária. Uma ação de inventário, por exemplo. Uma ação de inventário em que eu quero partilhar bens de um estrangeiro, mas bens que estão no Brasil. Só o Poder Judiciário brasileiro pode fazer essa partilha. Uma abertura, confirmação de testamento, só o Poder Judiciário brasileiro pode fazer. Veja lá, ó. Em matéria de sucessão hereditária, proceder confirmação de testamento particular, inventário e partilha de bens, tanto imóveis quanto móveis, quaisquer bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do Brasil, fora do território nacional. Aí veja bem, esse inciso 2º aqui, ele é curiosíssimo, porque ele pode cair tanto em processo civil, quanto em direito civil material. Por quê? Porque é um tema de LINDB. E aí o que eu preciso que vocês entendam para não errar isso aqui em prova é o seguinte: processo é uma coisa, direito material é outro. O legislador está me dizendo que inventário de bens localizados no Brasil só pode ser realizado aqui. Então o processo vai ser aqui. Trata-se de um alemão que se casou com uma brasileira, aí depois se mudaram para a Itália, tiveram alguns italianinhos. Tá, parado. Vem comigo, não acabou ainda não. E no Brasil ele tinha bem imóvel, tinha alguns bens móveis, tinha umas cabeças de gado. Okay. Na Alemanha, na Itália, que foi onde os filhos nasceram, ou na Argentina, que foi no último domicílio dele? Brasil. Brasil, competência exclusiva. Ótimo, o processo é aqui. Só que eu posso usar o Código Civil do país de origem. Lá na LINDB, quando a gente estuda o princípio da territorialidade na LINDB, artigo 10,
O legislador fala o quê? Princípio da territorialidade. Norma brasileira aplica no Brasil. Excepcionalmente, é possível aplicar uma norma estrangeira aqui. Quando? Quando ela for mais benéfica para o cônjuge ou para os filhos brasileiros. Como os imóveis estão aqui no Brasil, como os bens estão aqui no Brasil, o inventário vai ser aqui. Só que se por alguma razão o código alemão, que é o código de origem do de cujus, é mais benéfico à esposa que é brasileira, pode usar o Código Civil alemão aqui. O processo vai ser aqui, porque eu estou diante de competência exclusiva, só que o direito material de outro país. Por quê? Porque é mais benéfico. Olha o parágrafo 1º do artigo 10 da LINDB. Alguém lê ali, que eu só coloquei o resumo dele, se alguém achar rapidinho. Fica autorizada a aplicação de norma material estrangeira, quando mais benéfica a filhos e ou cônjuges brasileiros. Depois do intervalo a gente lê. Vamos para adiante. Mas grava isso aqui, ó. Inventário Brasil. Posso usar a norma material estrangeira. Posso usar o Código Civil de outro país. Não, qualquer outro país, se for mais benéfico para o cônjuge brasileiro ou para os filhos brasileiros. Do país de origem do de cujus. Por isso que nesse exemplo aqui, o processo seria no Brasil, o Código Civil alemão. Exatamente. É o país de origem do de cujus. Eu nunca fui atrás, não, mas já me disseram que tem um país que a norma material é mais benéfica ao cônjuge, que é o México. Mas eu nunca fui atrás para saber por que é mais benéfico. Mas dizem que o Código Civil mexicano é mais benéfico para o cônjuge. Então, se você se casar com um mexicano e tiver bens a partilhar no Brasil, vale a pena usar o Código mexicano. Aqui porque você vai lhe aproveitar mais. Não, a questão são os bens. Exato. O domicílio não vai fazer diferença. A questão é, se tem bens no Brasil, aí eu vou ter que partilhar aqui. Só que eu posso usar a norma material de origem. Esse aqui. Terceira situação. Por isso que eu falei que é mais fácil de gravar, porque eu só tenho 3 incisos. Imóveis. Ponto, fechou. Imóveis. Sucessão causa mortes. Grave herança. Inciso 2º. Não interessa se é móvel ou imóvel. Herança. E o terceiro é direito de família. Só que partilha. Partilha. Então não tem como errar isso aqui em prova. Competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Imóveis. Partilha em razão de morte. Partilha em razão de vínculo familiar. Divórcio, por exemplo. Olha lá o inciso 3º. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Mas pega o detalhe, partilha. Mesmo cenário, sujeito alemão, casou-se com uma brasileira, tiveram filhos italianos, estavam morando na Argentina, deu incompatibilidade de gêneros, querem divorciar. O divórcio, onde vai ser? Onde eles quiserem. O divórcio pode ser onde quiser, pode ser lá na Argentina, já que eles moram na Argentina. Propõe ação de divórcio lá. Agora, se tem bem no Brasil, a partilha dos bens vai ser aqui. O legislador não obriga que o divórcio seja aqui. Ele exige que a partilha de bens seja realizada no Brasil. Então, bastante atenção, mas não é difícil gravar esse rol. Imóveis, sucessão, partilha de bens em questão familiar. Veja lá, ó. De acordo com o novo Código Civil, novo Código de Processo Civil, compete à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra. Então, competência exclusiva. A. Processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Competência concorrente. Processar e julgar ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Concorrente. Julgar ações de alimentos,
quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios. Concorrente, Brasil. D. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, inventário, partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. É essa. Moleza gravar. Se eu pudesse dar uma última dica, seria que você puxasse ali um link e colocasse alimentos é concorrente. Porque às vezes o aluno fica bitolado na ideia, poxa, imóvel é coisa séria, soberania estatal, competência exclusiva. Partilha de bens em sucessão, pô, é importante. Brasil, exclusiva. Partilha de bens em relação familiar, importante pra caramba. Exclusivo. Alimentos, olha que tema importante, alimentos. Exclusiva, não, concorrente. Mas é muito fácil de entender por que é concorrente, porque é bom pro alimentando que seja. Porque amplia as possibilidades dele executar. Então, por isso que o legislador enquadrou alimentos em concorrente. Cuidado com ele para você não ir pela lógica. A respeito das normas processuais civis, pertinentes à jurisdição e à ação, julgue o item seguinte. O novo CPC reconhece a competência concorrente da jurisdição internacional para processar a ação de inventário de bens situados no Brasil, desde que a decisão seja submetida à homologação da STJ. Errado, inventário não. Inventário, matéria exclusiva. Ok? E aí, vindo para a competência interna, saindo da competência internacional, competência interna, provavelmente vocês tiveram isso aqui inconstitucional, né, que é o organograma do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele se divide verticalmente, se divide horizontalmente. Horizontalmente em justiça especial e justiça comum, 3 justiças especiais, militar, eleitoral do trabalho, justiça comum, justiça federal e justiça estadual. Professor, por que está JD e JF? É porque na justiça estadual a gente fala juiz de direito. Né? A gente não fala juiz estadual. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Ou, como alguns estão sugerindo ainda, querido juiz. Né? Né? Mas, enfim, juiz de direito ou juiz federal. Por isso que é, né, JD ali. Verticalmente, né, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, juiz de direito, juiz federal, Tribunal de Justiça, TRF, TRT, TRI. No âmbito, isso aqui é o professor constitucional cuida disso com vocês, no âmbito da justiça militar, não tem a segunda instância, né? Porque o que a gente chama de Tribunal de Justiça Militar é outra história. Né? Não está relacionado aqui com a justiça militar propriamente dita. Terceira instância, STJ, TST, TSE, STM, Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei só isso aqui porque meu interesse é identificar a competência interna, mas está faltando um órgão do judiciário ali. Qual? Não, o STF está lá no topo. Está faltando um órgão do Poder Judiciário ali. Só que ele não me interessa porque eu quero discutir competência. Não, porque ele vai ficar como divisão aqui, né? Da justiça comum ou da justiça comum estadual ou federal. Então ele vai ser braços aqui, né? Pessoal. CNJ, pessoal. CNJ. Só que o CNJ não nos interessa por quê? Para mim, processo civil, para constitucional, interessa. Né? Porque o CNJ não é jurisdicional. Né? Eu quero estabelecer competência. Né? Ele não é jurisdicional. Então, não me interessa. Aí veja, no contexto da competência interna, qual é a matéria mais cobrada em prova? Diferença de competência absoluta e competência relativa. Isso é o que mais cai. Né? Quais são as diferenças? Não entre a competência absoluta e relativa, né? Entre a incompetência absoluta e a incompetência relativa. Incompetência absoluta é matéria de ordem pública. Incompetência relativa é matéria de ordem particular.
Por consequência, incompetência absoluta o juiz pode reconhecer de ofício. O juiz absolutamente incompetente pode não, o legislador diz, deve de ofício se declarar incompetente. Já se a incompetência for relativa, o juiz tem que ficar quietinho. O juiz não pode se declarar de ofício relativamente incompetente, porque é matéria privada. Primeiro detalhe importante. Outro detalhe. Tanto incompetência absoluta quanto incompetência relativa são arguidas pelo réu em contestação. Por que a gente coloca esse detalhe aqui? Porque no antigo CPC existia uma petição chamada exceção de incompetência. Agora não tem mais. Competência eu discuto em preliminar de contestação. Tanto se passou batido pelo juiz, incompetência absoluta, e aí citou o réu, fez audiência, deu nada, abriu o prazo, o réu vai arguir na preliminar de contestação. Se for incompetência relativa, o juiz não podia falar nada. O réu vai arguir em preliminar de contestação. Só que aí tem um detalhe. A incompetência absoluta, como é matéria de ordem pública, ela não preclui. A arguição da incompetência absoluta não preclui. O que significa dizer que se o réu não arguir na contestação, ele pode a qualquer momento peticionar. Alegando incompetência absoluta, ele pode. A qualquer momento ou grau de jurisdição. Só não se esqueça que STJ e STF tem que ter pré-questionamento. Né? Mas, a priori, como é matéria de ordem pública, não preclui, posso arguir a qualquer momento. Já a incompetência relativa, sujeita à preclusão. O que significa dizer que, se o réu não arguir incompetência relativa na contestação, prorroga a competência do juízo. Ou seja, o juiz se torna competente. É por isso que ele tem que ficar quieto. É por isso que ele não pode se declarar incompetente relativamente de ofício. Cabe ao réu. E se o réu não arguir na contestação, aquele juízo se torna competente. Então, prorroga competência. Além disso, incompetência absoluta não pode ser modificada pelas partes. Matéria de ordem pública. Incompetência relativa pode, né? É o que a gente faz no contexto contratual com a eleição de foro. Última cláusula do contrato, quando eu vou eleger o foro competente para dissolver, para solucionar eventual conflito. Competência relativa a gente mexe. Incompetência absoluta é fundamento para ação rescisória. Ou seja, se ninguém se deu conta de que eu estou diante de incompetência absoluta, essa ação acabou, transitou em julgado, e aí eu percebo, opa, tem uma incompetência absoluta ali, 2 anos para propor minha ação rescisória, fundada em incompetência absoluta. Incompetência relativa não, né? Incompetência relativa não é fundamento para ação rescisória, até porque se o réu não arguir em contestação, o juiz é competente. Prorroga. Então, as principais diferenças entre incompetência absoluta e relativa. Competência absoluta, norma de ordem pública, o juiz deve se declarar de ofício, deve ser arguida na contestação, mas se não for, pode ser alegada a qualquer momento, porque não preclui. Não pode ser modificada pelas partes e é fundamento para ação rescisória. Incompetência relativa, interesse particular, o juiz não pode se declarar incompetente, deve ser arguida pelo réu em contestação, se o réu não o fizer, preclui, prorroga a competência. Consequentemente, a incompetência relativa pode ser modificada pelas partes, só que se não for arguida em tempo, não é objeto de ação rescisória. Beleza, professor, agora eu preciso saber o que gera incompetência absoluta e o que gera incompetência relativa. Né? Aí vocês vão lembrar que tem um sujeitinho chamado Carnelucci, que ele pensou em critérios definidores de competência. Que você faz isso todo dia no estágio, né? Quando faz uma petição, principalmente uma petição inicial, e eu começo lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da espacinho, vara, cível da comarca de Cuiabá. Eu estou definindo competência ali. Eu estou aplicando os critérios definidores de competência. Quais são os critérios definidores de competência? Competência em razão da matéria. Por isso que eu mandei minha petição para a vara de família, né? Porque a matéria é familiarista. Em razão da pessoa, como nós somos
pessoas naturais, então pode ir para o juiz estadual. Não tem problema, não tem nenhuma prerrogativa. Em razão da pessoa, critério funcional, algumas ações são de competência de determinados juízos, por exemplo, a ação rescisória. Você não vai distribuir uma ação rescisória na primeira instância, né? Ou um IRDR, né? Um incidente de resolução de demanda repetitiva. Não, em razão da função, só alguns juízos podem apreciar aquelas demandas. Critério territorial, em razão do valor da causa. Aí o que geralmente o professor, né, que vai lá lecionar no segundo semestre, o pessoal é cru demais, vai falar para o sujeito: moleza, são 5 critérios, em razão da matéria, função e pessoa, a competência é absoluta. Em razão do território e valor da causa, relativa. Ponto. Fechou. Aí você vai fazer sua OAB e erra. E erra, porque, de fato, em razão da matéria, pessoa e função, a competência é absoluta. Eu não tenho como distribuir uma ação de alimentos familiares, né, numa vara cível. Matéria. Competência absoluta. Em razão da pessoa, da mesma forma. Se essa pessoa tem alguma prerrogativa e por conta disso tem que ser na Justiça Federal, vai ser na Justiça Federal. Vai ser na Justiça Estadual, Justiça Estadual. Né? Tem prerrogativa aí porque é o STF que vai julgar, vai para o STF. Matéria absoluta, em razão da pessoa. Critério funcional, da mesma forma. Se essa ação só pode ser julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, só o Pleno que pode julgar. Competência absoluta, show. Território é competência relativa? Sim, mas nem sempre. Tem uma exceção. Tem uma exceção que, mesmo sendo território, a competência é absoluta. Qual? Ação possessória imobiliária. Ação possessória imobiliária. Eu tenho um imóvel em Pontes de Lacerda. E alguém invade lá o terreno, o meu imóvel lá. Posso propor minha ação aqui em Cuiabá e se o réu não arguir em contestação, beleza, prorroga, não preciso ir para Pontes. Posso? Não, não posso. Mesmo sendo questão de território, ação possessória imobiliária, competência absoluta do juízo da situação da coisa. É território, mas a competência absoluta. Situação da coisa. E em razão do valor da causa, professor, é lógico que é competência relativa, porque eu posso ir para o juizado até 40 salários mínimos, mas eu posso, e só que não sou obrigado. Inclusive, várias vezes, mesmo sendo menos de 40 salários mínimos, eu, advogado, não vou para o juizado. Tem ação que está demorando muito mais tempo no juizado do que na justiça comum. Ô, louco! Tem um embargo meu de declaração que está lá no juizado há 6 meses. E o Código Civil fala em julgar em 5 dias. Né? Senhor professor, eu posso ir para o juizado especial, então é relativa. Se eu não for para o juizado especial, não tem problema. Beleza, juizado especial cível. Juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública, até 60 salários mínimos, você tem que ir para o juizado. No contexto do GEFAS e do GEF, não é prerrogativa minha ir para o juizado especial ou não. Lá é valor da causa e a competência absoluta. Competência absoluta. Então não caia no engano de que matéria, pessoa, função absoluta, território, valor da causa relativa. Território tem exceção. Ação possessória imobiliária. Valor da causa, lembra do GEF e do GEFAS. Que são os 2 grandes exemplos de exceção em que a competência vai ser absoluta. Olha o texto da lei. Artigo 62. A competência é determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. A gente acabou de ver. Matéria, pessoa e função é competência absoluta. As partes não podem derrogar. As partes podem modificar a competência em razão do valor da causa e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos das obrigações. É o que o professor falou lá no início. Competência relativa. Tá? O que eu preciso que vocês observem é que esse artigo 63 não é
sem exceção. Ele não é regra absoluta. Porque aqui ele me traz a regrinha que todo professor de processo civil ensina, igual eu. Eu ensino também. Competência, matéria, razão da pessoa, função, inderrogável. Pô, competência absoluta. Artigo 63. Podem modificar razão do valor da causa ou território, porque competência é relativa. Só que cuidado, 63 não é absoluto. Tem exceção. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão de preliminar de contestação. Não tem mais exceção de incompetência. Parágrafo 1º do artigo 64. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então, incompetência absoluta não preclui, pode alegar a qualquer momento e o juiz pode reconhecer de ofício. Na verdade, ele deve. Só toma cuidado com STJ e STF. STJ e STF eu posso arguir se tiver pré-questionado. Se tiver pré-questionamento. Uhum. Exato. Aí a gente vai trabalhar. Eu estou diante de competência absoluta também, né? Mas concorrente. Mas concorrente eu vou trabalhar com prevento. Exatamente. Né? Eu vou trabalhar com prevento. 64, parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Aqui foi uma jogada espetacular do legislador de 2015. Por quê? Porque antigamente a incompetência absoluta gerava extinção do feito, sentença, sem resolução do mérito. Agora, por uma questão de economia processual, remete os autos. Remete os autos e redistribui. Né? Porque aí eu aproveito. Aí veja lá, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema da competência no âmbito do Código de Processo Civil. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do autor. Exatamente. Né? A regra, domicílio do réu. Mesmo que a gente não fale sobre tudo, você consegue identificar a resposta correta pela aquela que é errada. Né? A execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Eu não lembro disso aí não, então vamos embora. A possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência relativa, absoluta. D. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é modificável por convenção das partes. Errado. Absoluta. Então, se aqui é domicílio do réu, aqui a competência é absoluta, e aqui não é modificável, ainda que eu não tenha falado de execução fiscal, né? Alternativa correta. Foi a que sobrou. Sobre a competência interna, de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar: prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. B. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, podendo o autor, contudo, optar pelo foro do domicílio do réu ou de eleição. Competência absoluta. C. Tramitando o processo de recuperação judicial na Justiça Estadual, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, no caso de intervenção de uma determinada empresa pública federal. Tá? Aqui, a intervenção da empresa pública federal não vai alterar a competência. Tá? Mas é matéria mais constitucional do que aqui. O foro da capital do Estado é competente para as causas em que seja autora a União. Não, réu. Só que a gente não falou disso. Só que a gente falou que se a competência é relativa, eu tenho que arguir na contestação, sob pena de prorrogação. Joana ajuizou a ação de reintegração de posse contra Pietra. A ação tem como objeto um imóvel,
Tal ação deverá ser proposta no foro do domicílio dos réus, cujo juízo tem competência absoluta, do domicílio dos réus, cujo juízo tem competência relativa, da situação do imóvel, cujo juízo tem competência absoluta, do domicílio dos autores, cujo juízo tem competência relativa, da situação do imóvel, cujo juízo tem competência relativa. Alternativa correta. Letra C, da situação do imóvel, cujo juízo tem competência absoluta. Território, competência absoluta. Para eu não começar, vai tocar daqui a pouco o sinal. Vamos para o intervalo.